Aí o médico me chamou na sala e falou assim, você é a Gisele? Falei, sim. Aí ele falou, então, a gente fez tudo o que podia, mas ela não resistiu. Aí eu fiquei pensando, do que ele tá falando, né? E até chegou um ponto de ela se internar e não ter mais sucesso de volta, né? Ela ficou internada várias e várias vezes, mas a última vez foi muito duro, que a gente não sabia o que, que poderia acontecer, mas eu, por conta de estar um pouco mais próximo dela, alguma coisa já me falava que dali ela já não voltaria mais. Eu lembro que eu parei, eu perdi o sentido das minhas pernas, eu perdi o sentido da minha cabeça. Falei, isso não está acontecendo, né? E começou a chegar um monte de vizinho na minha casa, falando assim, nossa, sinto muito. Eu falei, não estou acreditando que está acontecendo. No dia 6 de outubro de 2009, numa madrugada, eu levei minha filha no hospital e, chegando lá, ela disse que estava com dor de garganta e ela foi medicada e passou alguma medicação para tomar em casa e a gente foi para casa. E na madrugada, a medicamos e dormimos. Quando foi no outro dia de manhã, ela acordou, já estava melhor. E eu levei ela para casa da minha mãe e deixei ela lá. E fui trabalhar. Perguntei para ela se ela estava bem, ela falou que estava. E eu fui trabalhar, umas 8h30 da manhã. E quando eu estava no meu serviço, acho que era, sei lá, umas 2h30 da tarde, o telefone tocou e pediram para mim ir para casa, que ela não estava bem, que ela estava no hospital. E eu fui para casa tranquilamente, porque a minha irmã me ligou e falou que minha mãe falou que ela estava no hospital, que era para mim ir para casa. Eu fui. Mas eu fui muito tranquila, porque, né, estava a garganta doendo, não tinha nada demais. A gente começou a ter mais contato, mais convivência. A gente entrava tipo em alguns acordos, né, de mãe e de filho. Aí certo ponto que a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais liberdade de ter outras conversas, outras vontades. Até que chegou um ponto que eu tive que sair de casa para ter minha própria vida. Foi a época que eu me envolvi com outras pessoas e acabei me relacionando com uma que acabou gerando o fruto da minha vida, que foi minha filha. Tive que voltar para a casa dela, porque conforme não tinha casa, essas coisas, então tive que voltar pro lado dela. E ela foi a base que me sustentou por muitos e muitos tempos, né? Mas daí então aí a gente vai convivendo, vai vendo que vó é vó. Ela, como vó, foi uma ótima pessoa, maravilhosa, até chegar ao ponto de exagerar muito na bebida, começar a beber demais, beber e aquilo foi descontrolando. Daí então a gente vai tendo um pouco mais de paciência com essas coisas, só que eu não tinha. Era muito brigão, brigava muito, discutia muito, não pelo fato dela ser ela, mas sim pelo conta que ela bebia muito, né? O Douglas, eu vou chorar. Ele tinha 15 anos, ele era um menino lindo, muito inteligente, que me ajudava muito em casa. Nós éramos uma família de 6 pessoas. Era eu, meu esposo e os meus 4 filhos. E o Douglas, ele era o mais velho.
E no dia 15 de janeiro de 2018, a gente tinha chegado da praia, do final de ano na praia, de 10 dias na praia. A gente estava muito feliz. E era férias e estava muito quente. E eu lembro que eu acordei muito agoniada, muito angustiada aquele dia. Eu fui tentar lavar roupa, não conseguia. Fui tentar lavar a louça, não conseguia. Estava muito angustiada, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ele falou assim, mãe, deixa eu jogar bola. Era mais ou menos umas 2h30 da tarde. Aí ele foi, deitou. Eu falei, deixa eu jogar bola, mãe. E tinha um monte de amigo dele, uns 15 meninos no portão chamando ele para jogar bola. Isso foi uma mentira que ele contou. Aí quando eu cheguei no hospital, eu cheguei, falei que eu era mãe, perguntei para a moça se Tamira estava lá, internada. Aí a moça da recepção, ninguém falava comigo, todo mundo estranhamente assim. Hoje eu lembro disso, porque no dia eu falei, moça, eu sou a mãe da Tamires, onde que ela está? E aí todo mundo ficou olhando estranho para mim. Só hoje eu sei disso, porque no dia eu achei normal, falei, espera aqui que eu já volto, assim. Aí o hospital era bem pequeno, porque não era um hospital, era uma clínica, assim. Aí daqui a pouco eu fiquei lá na recepção e minha mãe apareceu, chorando e falando que... falando para mim que... ai, minha filha, chorando. Só que eu conheço minha mãe, aí eu falei, mãe, pode parar, nem começa a chorar. Por que você está chorando? Só isso. Falei, pode parar de chorar, brigando com ela. Aí ela, tudo bem, aí fui entrando e já veio umas pessoas, mas nem pensei nada. Aí daqui a pouco a moça falou, o médico quer falar com você. Falei, cadê ela? Falei, minha mãe, cadê ela? Minha mãe não respondia, cadê ela? Aí eu comecei a andar dentro da clínica procurando e eu não achava ela, porque a clínica era muito pequena. E aí eu fiquei procurando e não achava. Aí daqui a pouco, o médico quer falar com você. Aí daqui a pouco começou a chegar um monte de gente. Gente lá da minha família. Meu pai e minha mãe já estavam lá. Começou a chegar meu pai dela, umas amigas minhas, uns vizinhos, um monte de gente. Mas até aí eu não estava pensando nada, sabe, assim. Na segunda-feira, dia 23, né, ela veio a ter a primeira parada cardíaca de madrugada. Tentaram me ligar, só que eu estava em trabalho, né, não pude atender. E na segunda, ela veio a falecer. Então, para mim foi mais um baque, porque eu supri isso tudinho, porque foi tudo interligado a mim, que veio tudo a mim, veio perguntas, veio respostas e veio a notícia, né? A notícia que ela veio a falecer. Então, a morte de uma pessoa que vem de um longo processo de adoecimento ou que vem de um processo de adoecimento, hoje existem vários estudos, né, em que mostram que esse é passado por um processo de luto antecipatório, né? Então é esse luto que a pessoa, né, e a família vivem, né, nesse processo de adoecimento, né? E sim, em alguns momentos isso pode ser um fator de proteção. Isto pode, né? Diferente destas perdas que são repentinas e que desorganizam de uma forma de uma maneira significativa. Isso ele tinha levado meu filho Gustavo com ele, que na época tinha 10 anos. Aí eu falei assim, fica quieta, menina, você fala demais. Você está falando que teu irmão está mentindo para mim? Aí o menino chegou no portão, me chamando, o amigo dele. Foi coisa de meia hora. Meia hora que ele tinha saído de casa. O Robson chegou falando assim, senta, Adriana, senta. Quando eu sentei, eu falei, o que foi? Foi o Gustavo, meu filho de 11 anos, que caiu, machucou na quadra.
Aí ele falou, não, foi o Douglas que entrou na água e ficou. Eu perdi meu esposo também. O nome dele era Roberto. E ele ficou muito triste pela perca do Douglas. Ele não era mais a mesma pessoa. Ele ficou, o quê? Foi 1 ano depois que o Douglas faleceu, 1 ano e 5 meses depois. Ele não era mais a mesma pessoa depois que meu filho foi embora. Ele acordou num dia de domingo, dia 12 de maio, agora de 2019. Ele saiu para fora, ele falou bom dia para mim, tomou um golinho de café e sentou no sofá e caiu. Ele também teve um infarto fulminante. O interessante de tudo é que eu não sei explicar para vocês o que é pior. Você perder o seu marido de 22 anos de vida ou o seu filho, né, que você gerou, que era o amor da sua vida. Eu acho que dá para pensar sobre vários eixos, mas assim, acho que o eixo central é que luto é um processo, né? Se ele é um processo, ele não tem tempo de se iniciar e de findar. É um processo de, como é que a gente pode dizer? É um processo de um longo trabalho psicológico, né? De intenso movimento interno, né? Eu gosto de dizer que o luto acontece do lado de dentro, né? O luto não acontece do lado de fora. E ele é uma reorganização psicológica da pessoa, agora do lado de dentro, não mais do lado de fora. Cada momento que a gente passa, principalmente eu que eu vivo na casa dela, né? Eu cada dia tenho fotos dela, né? Então, para mim é um luto diário. Às vezes você não queira lembrar, você acaba olhando uma foto, não queira lembrar de uma comida que você faz, acaba lembrando ela. Cada coisa, cada detalhe é ela que a gente lembra. Então, isso é uma forma de estar no luto, mas vivendo cada pedacinho dela ali, presente na sua vida. Eu acho que o luto é uma ferida bem grande, que sabe quando você tem uma ferida bem grande que dói muito e alguém vai lá e fica cutucando assim e fica doendo sempre, nunca sara, arde sempre, sabe? Dói toda hora que você lembra. Eu vi que luto é uma aprendizagem para a gente ficar mais forte a cada dia. Sabe, com quase 40 anos que eu tenho, eu vi que isso me alicerçou a ser uma mulher mais forte. Eu era muito menina antes de tudo isso. Depois que Deus levou eles dois, eu me sinto mais uma mulher madura hoje em dia. Eu preciso ser assim. Hoje a gente entende o processo de luto de uma maneira diferente. Hoje o luto ele não é entendido, o processo de enfrentamento do luto, ele não é mais entendido como fases. Ele é entendido como um processo contínuo, né? Então, em que há momentos em que a pessoa ela vive o grande pesar, a tristeza, o sofrimento, e momentos em que ela restaura, em que ela nutre, que ela vai para alguma atividade, para alguma coisa no trabalho, para alguma atividade de lazer. Uma coisa que eu costumo falar muito com os meus pacientes é como se fosse uma montanha-russa, né? Em que tem dias em que a gente se sente mais fortalecido, com mais recursos, e dias que a gente sente uma tristeza muito grande. E essa questão do tempo é algo sempre muito dito, muito questionado, mas não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um vai enfrentar a partir dos recursos que tem. É muito comum as pessoas nos contarem que às vezes elas escutam, né, ou elas têm a sensação que a pessoa está por perto, né, isto é um processo natural, por um tempo no processo de luto, né? Isto acontece porque a nossa mente, né, ela tende a se defender de processos muito dolorosos, de processos muito desorganizadores para a nossa mente, para a nossa psique.
E aí é muito comum que essas pessoas tenham essas sensações de que ou a pessoa está chegando, ou que o telefone tocou, ou que escutou a voz da pessoa. Isso neste primeiro momento do enfrentamento do luto é realmente muito comum. Eu tive que procurar ajuda porque eu não estava mais conseguindo, não conseguia mais fazer nada, não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia nada. Durante o começo, eu não sei qual é o pior, se é o começo ou se é o meio, porque o fim não tem. É todo o tempo. E o começo, eu tive que fazer um tratamento com psicólogo, com muita medicação e com psiquiatra. Eu fiquei alguns anos fazendo tratamento, acompanhando o luto, né? E aí, com o tempo, eu fui olhando as coisas de outra forma, assim. É uma coisa que você não tem cura, eu acho, sei lá. É um tratamento para a vida inteira. Você pode diminuir os remédios, você pode diminuir todas as coisas, mas tudo continua ali. E durante esse tempo, com os tratamentos e tudo, eu decidi, um dia, eu não conseguia olhar as coisas dela. E um dia, quando eu decidi tirar as coisas dela do quarto, desmontar o quarto e tudo, parecia que eu estava matando ela de novo. E tem uma frase da Lia Luft que eu gosto muito, assim, da minha dor sei eu. Ninguém sabe do tamanho da minha dor. E é isso que é muito difícil para o enlutado bancar, né? É dilacerante, mas ele precisa jogar isto para fora. A nossa cultura tem nos homens um canal a menos de expressão, né? Homem não chora, homem tem que ser forte. Então, eu vejo, às vezes, casais que, inclusive, se separam depois de uma perda de um filho, por uma razão muito pontual. A mulher acha que tristeza é chorar, né? Então, ela espera que o homem chore, né? O homem, às vezes, não chora. Às vezes, o homem enfia a cara no trabalho, sai com os amigos. Não é porque ele está feliz, é porque este é o luto dele, né? Este é o mecanismo dele. Então, é muito, muito individual e particular, realmente. Ela escutava algumas músicas que hoje fazem lembrar ela, que às vezes eu escuto. Isso daí me dá uma motivação maior de seguir em frente, de lutar pelo o que ela falou, dos conselhos que ela já me deu, né? Então tem música, tem frases que ela falava que hoje eu levo como um incentivo para a minha vida. Então, se Deus não quisesse que te fosse dessa maneira, não teria sido. Então, eu creio que se Deus permitiu passar por tudo isso, é porque Ele permitiu, Ele quis assim. Eu foquei bastante na igreja, assim, sabe? Pedindo muito sempre a Deus para me alicerçar, para ter como caminhar e olhando sempre para os meus filhos, olhando sempre para os meus filhos, que são meu foco, sabe? A rede de apoio, né, a gente chama de rede de apoio, é muito, muito importante, né? Amigos, parentes. Agora, o que a gente percebe é que depois da primeira semana, as pessoas vão voltando para os seus locais de vida, né? É onde, via de regra, essa pessoa começa a se sentir sozinha. Porque quem está do lado de fora, em nenhum momento sabe do tamanho da dor de quem está sentindo, né? E muitas vezes as pessoas se afastam, inclusive porque não sabem o que fazer. Mudou porque antes de eu ter minha filha, de eu ter essa perda dela, eu procurei a me apegar mais, a tentar conversar mais com Deus, né? Porque uma perda dessa a gente fica meio sem chão. Então, o melhor base que a gente tem de poder suprir essa perda é conversando com Deus. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, apesar de, né, às vezes você se revolta e tudo, mas assim, eu acredito muito que
eu me tornei uma pessoa melhor, tenho muita fé em Deus, nunca duvidei de Deus, do que Ele tem pra gente. E assim, eu acho que eu tenho mais amor agora, sei lá, eu acho que eu ajudo mais as pessoas. Valores. Aprendi a valorizar mais as coisas, sabe? As pequenas coisas, os momentos que a gente tem junto, almoçar junto, sair um pouco junto, não focar tanto em pensar só no dinheiro, sabe? Porque antigamente era vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, e a gente não tinha um pouquinho de vida de família, sabe? Então os valores mudaram muito. Eu acho que tem que se preocupar um pouco mais em viver cada momento. O processo de luto, ele pode ser entendido como um processo de elaboração diante de uma perda significativa. Eu acho que quando a gente fala de luto, rapidamente a gente pensa em dor, em morte, em sofrimento, mas falar de luto é também falar de amor, né?